Agora nós vamos olhar para as propriedades dos radicais da radiciação, beleza? Essa primeira propriedade aqui vocês vão lembrar bastante de potenciação, muito mesmo. Por exemplo, você vai ter aqui uma radiciação, onde aqui tem um B, aqui eu vou colocar um expoente M e aqui um índice N, tá? Perceba que o radicando ele tem um expoentezinho e aqui tem o meu índice, beleza. Olha só como que lembra muito potenciação. A gente pode, toda vez que a gente está diante de um radical ou de uma radiciação, a gente pode transformar ela em uma potenciação. Olha que massa, que legal. Como assim, professor? Vamos lá, ó. Repare bem. Eu vou colocar aqui o radicando, vou repetir ele, que é B, né? A gente não sabe o que é, pode ser qualquer número, beleza. E o que vai acontecer, ó? Eu vou te ensinar uma manhãzinha, um macetezinho que você vai falar e você nunca vai errar essa propriedade, ó. Vamos lá. Perceba que se aqui tivesse o Sol, né? O Sol tivesse brilhando aqui, perceba que o N, ele tá no Sol, né? E o M não, ele está debaixo do radical, então ele está debaixo de uma proteção. Então o N está no Sol e o M está na sombra. Então preste atenção, como é que eu vou transformar essa potenciação? Repare bem, eu vou falar assim, ó, repete o radicando e eu vou falar assim, ó, quem está na sombra, que é o M, vai para o Sol, ou seja, fica em cima. E quem está no Sol vai para sombra. Olha só, eu transformei um radical, uma radiciação, em uma potenciação de expoente o quê? Fracionário. O meu expoente é uma fração, onde quem está em cima, vamos supor que o Sol está aqui, ó. Quem está em cima está pegando o Sol e quem está embaixo está protegido por essa barra da fração, da divisão e não está pegando o Sol. Olha só que legal. Então vamos lá. Como é que eu faço? Estou diante de um radical, eu tenho o índice e tenho o expoente do radicando. Repito o radicando e olha como é que fica. Quem está na sombra vai para o Sol. Quem está no Sol vai para sombra. Aí você apaga o Sol aqui, que é só ilustrativo, só para vocês entenderem. E você consegue fazer essa propriedade de boa, sem maiores problemas, tá? Um exemplo aqui numérico. Raiz quadrada de 4. Como é que ia ficar? Professor, mas aqui não tem expoente, professor. Tem sim o expoente. Quando o expoente não aparece, é porque aqui é quanto? 1. Como assim, professor? 4 elevado a 1 é quanto, gente? 4. Então, todo número, quando não aparece expoente, é porque o seu expoente é 1, beleza? E aqui, ó, o índice não está aparecendo. Tranquilo, quando o índice não está aparecendo é porque aqui é quanto? 2. Raiz quadrada de 4, show de bola. Como é que eu faço? Repito o radicando e agora vamos lá, ó. Quem está no Sol? Quem está no Sol? O 2. Quem está na sombra? 1. Então, quem está na sombra vai para o Sol, barrinha. Quem está no Sol vai para a sombra. Show de bola. Então, raiz quadrada de 4 é a mesma coisa de 4 elevado a 1/2. Beleza? Vamos lá, vamos pra frente. Então, vamos lá, galera. Segunda propriedadezinha muito bacana, muito facinho também. Vamos lá. Eu vou ter o primeiro radical aqui, que eu vou chamar de B, tá? Raiz enésima, né? Quando o índice é N, a gente tem um nome bonito na matemática e tal. Matemática é cheia de nome bonito. A gente chama de raiz enésima de B e tal. Então, vamos lá, só falar bonito aqui. Multiplicando por outro radical. Só que não é qualquer outro radical. É um radical que tem o mesmo índice, ó. Perceba que esses dois índices, eles são o quê? Eles são iguais. Só que os radicandos são diferentes. Então, o que você tem aqui? Você tem um produto, ou seja, uma multiplicação de radicais de índices iguais. Então, toda vez que você tiver duas raízes, dois radicais, duas radiciações aí, se multiplicando e os índices são iguais, você pode aplicar essa propriedade, que fica como? Presta atenção. Eu posso abrir um radical apenas com o índice comum. Quem é o índice comum? N, tá? Os índices são iguais e quem é o índice comum? N. E posso colocar o produto aqui dentro de uma raiz só, beleza? Essa é a propriedade. Olha um exemplo numérico, vamos lá, ó. Você tem aqui a raiz cúbica de 3, que multiplica raiz cúbica de 9, beleza? Então, você tem raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. Como é que eu posso aplicar essa propriedade? Olha só, olha para os índices. Olha para os índices das duas raízes. São iguais? São. Então, eu posso aplicar a propriedade, porque eu estou diante de uma multiplicação de radicais de índices iguais. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar apenas um radical, sendo que esse radical vai ter o índice comum. Quem é o índice comum? Ora, é o 3, né? Ambos têm o mesmo índice. E dentro eu vou colocar o produto, ó, dos radicandos. 3 vezes 9. Show de bola. Posso continuar, né? Quanto é 3 vezes 9? 27. Vamos calcular? Quem seria a raiz cúbica de 27? Como é que eu calculo radiciação?
um radical, eu quero a raiz cúbica de 27. Então eu quero descobrir um número que elevado ao índice dê igual a uma radical. E que número que é elevado ao meu índice, ou seja, que número elevado a 3, porque meu índice em questão é 3, vai dar igual a 27? 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9 e vezes 3 é 27, ok? Show de bola. Propriedade 3. Galera, a propriedade 3 é muito parecida com a propriedade 2. O que vai mudar é a operação. Lá na propriedade 2, a operação era o quê? Muito bem, era um produto, uma multiplicação. Agora eu vou ter um quociente, ou seja, uma divisão. Eu vou ter a mesma coisinha aqui, um radical com índice n. Vou ter um cara aqui dentro, só que agora em vez de multiplicar eu vou estar dividindo, olha a barrinha de fração, de divisão. E aqui embaixo eu vou ter outra radiciação. Perceba que assim como na P2, na propriedade 2, os índices são iguais. Então eu só posso aplicar essa propriedade quando os índices são iguais. Quando eu estiver diante de um quociente ou uma divisão de radiciações e os índices forem iguais, aí eu posso aplicar essa propriedade, beleza? Então vamos lá, como é que ficaria aqui? Eu posso colocar um radical só, bem grandão. Esse radical vai ter um índice comum, que é o índice comum n aqui no caso. E eu posso fazer a divisão dos radicandos dentro dessa raiz. Viu que legal? Simples. Vamos para um exemplo numérico, né, para ficar melhor. Eu tenho aqui raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2. Beleza? E aí, galera, eu estou diante disso aí. Posso aplicar a propriedade 3? Posso, por quê? Perceba que aqui não tem nenhum número, não está aparecendo nada. Então, quando não está aparecendo nada, é porque aqui tem quanto? 2. Aqui também tem quanto? Não está aparecendo nada? 2. Então, quando o índice está assim, sem número nenhum, é porque tem um 2 escondido lá, tá? Apagado. Então, isso aqui é uma raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 2. Como os índices são iguais, então eu posso sim aplicar essa propriedade P3. Como é que ficaria? Eu abro um radical só, coloco o índice comum, quem é 2, ou seja, eu não preciso escrever 2, né? Quando é 2 a gente não precisa colocar. E aqui dentro eu faço a divisão dos radicandos. Beleza? Vamos continuar? Vamos calcular? 8 dividido por 2 dá quanto? 4. E quem é a raiz quadrada de 4? Ou seja, qual é o número que é elevado ao índice, que é o índice 2? Ou seja, qual é o número que é elevado a 2 ou elevado ao quadrado, seja igual a 4? A gente sabe que esse número é o 2, porque 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado, que é a mesma coisa, é igual a 4. Beleza. Vamos lá, propriedade 4 também, bem importantezinha, ajuda bastante a resolução de exercícios. Então, um exemplo aqui, eu vou ter uma radiciação aqui, eu tenho um carinha aqui, ela vai ter um índice, só que essa radiciação ela vai estar elevada a um expoente, dessa forma que está aí no desenho, ou seja, raiz enésima, enésima por quê? Porque o índice é n e tem esse nome bonito, raiz enésima de b elevado a m, ou seja, a radiciação está elevada a um expoente, é como se a radiciação fosse a base de uma potenciação. Aí a gente pode aplicar uma propriedadezinha bem legal quando está diante dessa situação. O que eu posso fazer? Tá vendo esse expoente? Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar ele aqui dentro e colocar ele como expoente do meu radicando. Como assim, professor? Posso fazer isso? Pode sim, e ajuda bastante, bastante. Aí ficaria assim agora, ó, raiz enésima de b, como m entrou aqui, ó, elevado a m. É isso que se trata essa propriedade 4, é a P4. Vamos ver um exemplozinho aqui numérico para a gente entender melhor. Eu tenho aqui raiz quadrada de 2. Por que quadrada? Porque não tem índice, não está aparecendo, então porque tem um 2. Só que isso aqui está elevado a 4. E aí, como é que eu posso fazer? Como é que fica? Eu posso pegar esse 4 aqui, né? E posso colocar ele aqui dentro, não é isso? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a 4. Beleza? E aí vamos lá. Quanto é que é 2 elevado a 4? 2 elevado a 4 é 16, não é isso? A gente já aprendeu como é que faz isso aí nas aulinhas passadas. E quem é a raiz quadrada de 16? Ou seja, qual número que elevado ao índice dessa radiciação, que é 2, ou seja, qual número elevado a 2, elevado ao quadrado, que é a mesma coisa, seja igual a 16. A gente sabe que esse número é o 4, porque 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Beleza? Vamos lá, vamos para cima. Beleza, galera? P5, vamos lá. Quando eu tenho uma coisa assim, ó, eu tenho aqui uma raiz elevada a um índice m, e dentro dessa raiz eu tenho outra raiz elevada ao índice n. Ih, rapaz, como é que a gente trabalha com isso aí? Toda vez que você tiver uma raiz de uma raiz, você pode fazer o seguinte, você pode reduzir a apenas uma raiz, onde você vai fazer o quê? Você vai multiplicar o índice dessas raízes, beleza? Vou colocar um exemplo numérico para ficar mais fácil para vocês.
Exemplo, eu vou ter aqui raiz cúbica de raiz quadrada de 4. Olha só, tem uma raiz cúbica da raiz quadrada de 4. Ih, rapaz, como é que eu vou fazer? Não, calma. Fica suave, fica tranquilo, dá aquela respirada marota. Vamos lá, eu vou de boa porque eu peguei a aula, o professor Felipe me ensinou e vamos de boa. Vai ficar como? Vai ficar somente um radical. O 4 permanece, meu radicando, e eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar os meus índices envolvidos aqui, no caso 3 e 2. Então isso aqui vai ficar como? Raiz, né? Aí o índice no caso é sexta, então raiz sexta de 4, beleza? É assim que fica e desse jeito fica tudo suave, tudo beleza, tudo flow, tudo beleza. Vamos pra cima. P6, sexta e última propriedade. Tá vendo que eu tô aqui numerando, né? P1, propriedade 1, P2, propriedade 2, assim por diante. Chegamos na última aí, a nossa P6. Vamos lá. Eu vou ter aqui um radical. E vou ter aqui alguma coisa aqui dentro, que é o meu radicando. Vamos lá, ele vai ter um expoente elevado a m e essa raiz tem um índice. Tranquilo? Gente, olha que legal. Segundo essa propriedade, o que ela diz? Se eu multiplicar o índice da raiz por um número, eu tenho que necessariamente multiplicar o expoente do radicando pelo mesmo número. Fazendo isso, você não mexeu em nada, você pode sim fazer isso. Eu vou colocar aqui, vai ficar mais fácil. Olha, a ideia é a seguinte. Se eu multiplicar esse n por um k, por só k, letra, essa pinha de letrinha tá me complicando. Gente, pode ser qualquer número, tá? Eu só tô chamando de letra porque eu não quero especificar 2, 3, 4, 5. Então tô colocando letra. Beleza, se eu multipliquei o índice dessa raiz por k, automaticamente eu tenho que fazer o quê? Multiplicar o expoente do meu radicando também por k. Se eu fizer isso, tá tudo suave, tá tudo flow, tá tudo beleza, tá tudo lindo. Vamos ver um exemplo numérico, né? Porque eu sei que vocês ficam aí chorando por exemplos numéricos. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui a raiz quarta de 8. Beleza, suave. Segundo essa propriedade, o que acontece? Se eu fizer isso aqui, ó, se eu multiplicar o meu índice por 2, automaticamente eu vou ter que multiplicar o expoente do radicando por 2. Aí vocês vão falar de novo, professor, mas o 8 não tem expoente, ele não é uma potenciação. Tem sim, gente. Quando não aparece é porque aqui está elevado a quanto? Está elevado a 1. Isso aí, muito bem, está evoluindo. Então aqui, ó, se eu multipliquei o índice por 2, eu tenho que multiplicar também o expoente do meu radicando por 2. Aí como é que fica essa raiz? 4 vezes 2 dá 8, também o índice muda para 8. E o expoente do meu radicando muda para 2. É isso que essa propriedade diz, a sexta e última propriedade. Beleza.